1 Coríntios 7, versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Vamos repetir todos juntos? Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7, ele vem trazendo algumas questões focadas na moral, nos bons costumes, focado na ética, nos relacionamentos interpessoais. Ele, agora no final do capítulo 7, caminhando para o final do capítulo 7, ele vai reforçar uma palavra que ele já havia dito no capítulo 6, no versículo 20 do capítulo 6. No capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que nós, o nosso corpo, ele vem ali no capítulo 6, trabalhando a ideia de que nós somos templo do Espírito Santo e tudo mais, e ele diz assim: olha, vocês precisam fazer então do corpo de vocês um lugar que glorifique a Deus, que exalte o Senhor. E por quê? Qual que é o fundamento que ele vai embasar esse desafio, essa exortação que ele traz à igreja? Ele vai dizer: vocês foram comprados por preço. Agora no capítulo 7, versículo 26, ele vai dizer novamente: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Outra coisa que ele vem agora reforçar, se no capítulo 6 ele falou: olha, então glorifiquem a Deus, uma vez que vocês foram comprados para Deus, glorifiquem a Deus, vocês, que salvou vocês, que tirou vocês debaixo da mão da escravidão. Agora vocês são livres em Cristo, então agora vocês não devem fazer o quê? Voltar a ser escravos de novo. E aí eu preciso trabalhar com vocês, queridos, algumas questões aqui, para que sirvam de esclarecimento aqui para nós. Porque a gente começa a pensar na seguinte questão: como que eu vou me tornar escravo? Nem escravo no Brasil não tem. Como que eu vou me tornar escravo? Ele está aqui falando, na verdade, que nós podemos nos tornar escravos dos nossos desejos, podemos nos tornar escravos dos nossos sentimentos, podemos nos tornar escravos do pecado, podemos nos tornar escravos das nossas feridas e das nossas dores. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Senhor nos libertou e que nós devemos experimentar em Cristo a total libertação que Ele tem para nós. Então ele vai dizer: não abram mão daquilo que Cristo conquistou para vocês. Não abram mão daquilo que vocês já experimentaram em Cristo, que é a liberdade. E então, queridos, há para nós aqui algo bastante interessante. Tem um teólogo do século 17, e ele vai dizer para a gente, reforçando essa ideia que estou compartilhando com vocês, o nome dele é Matthew Poole. Ele vai reforçar essa ideia dizendo que, na verdade, o apóstolo Paulo não está dizendo que as pessoas iriam se tornar escravos dos homens, mas poderiam se tornar escravas dos próprios desejos. Elas poderiam se tornar escravas do pecado. Daquilo que é um palavrão que aparece na Bíblia, em algumas Bíblias, tem algumas traduções que já não usam mais essa palavra, que é a palavra concupiscência. O que é a palavra concupiscência? Quer dizer, os desejos carnais. Ou seja, nós fomos libertos. Querido, você tem noção disso? O Senhor já te libertou ao ponto de você não mais ser escravo do pecado. Tem uma música que eu tenho ouvido direto, tem falado tanto ao meu coração: não sou mais escravo do medo. Meus irmãos, a gente não tem noção a quantidade de pessoas que estão vivendo debaixo
de opressão. A gente não tem noção da quantidade de pessoas que não conseguem experimentar a alegria de viver, a satisfação de acordar todo dia, de poder abrir os olhos, de ver o sol de novo, de experimentar o fato de simplesmente se sentar à mesa, tomar um café e ter prazer em poder sair de casa, poder ir para o seu trabalho, de repente fazer uma ligação, conversar com alguém, com algum familiar que está longe. A gente não tem noção, queridos, quanto presa está a sociedade da qual nós fazemos parte hoje. Pessoas que não conseguem mais experimentar o prazer de acordar todos os dias simplesmente para dizer: estou vivo, estou vivendo, aleluia. Porque isso, queridos, é a satisfação que o Senhor Jesus concedeu a cada um de nós. E por isso nós temos o grande desafio de não vivermos mais presos a nada. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que prende você, meu irmão? O que é que tem impedido você de ter satisfação pela vida? O que é que tem impedido você de viver o melhor que Deus pode te dar, que Deus pode te oferecer? Eu sei que a gente está vivendo um período estranho, é meio complicado, mas nada deve tirar o sorriso do seu rosto. Ainda que a máscara esconda, mas atrás da máscara que esteja um sorriso. Que o seu coração esteja alegre. Provérbios vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto. Queridos, nos nossos olhos tem que brilhar a esperança. Que as pessoas, ao olhar para nós, elas possam enxergar nos nossos olhos a esperança. Está difícil, está preocupante, mas os nossos olhos precisam brilhar a esperança, porque o Senhor já nos libertou e nada mais deve nos prender. Então, queridos, todos os dias, eu e você precisamos tomar uma decisão de viver a liberdade em Cristo. E eu volto a te fazer a pergunta: o que é que te prende? Ou o que é que tem tentado te prender nesses dias? Eu estava pensando um pouco sobre o povo que foi liberto do Egito, e aí eu me lembrei de uma frase antiga, mas que faz todo sentido. Porque, vejam bem, queridos, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês. Imagina só, eles ficaram mais de 400 anos presos no Egito, debaixo da pesada mão de opressão de Faraó. Ali eles estavam vivendo como escravos, ali eles tinham tirado deles totalmente a liberdade deles. A única coisa que eles tinham que fazer era trabalhar e trabalhar e trabalhar, o serviço pesado, sem descanso, todos os dias. A eles não era dada a liberdade de fazer nada a não ser de obedecer e trabalhar, no sentido de que eles eram obrigados a acordar todos os dias, olhar para Faraó e saber que o Faraó era o dono deles. Mas o Senhor, que usou de misericórdia ao ouvir o clamor do povo e ver a opressão que o povo sofria no Egito, o Senhor decidiu levantar Moisés como um libertador, e com mão forte o Senhor os tirou do Egito, aleluia, glória a Deus. Abriu o mar vermelho, eles passaram, eles experimentaram milagres de Deus. Mas o povo que saiu do Egito não foi o mesmo povo que entrou na terra prometida. A pergunta que eu faço para vocês, queridos: o que é que deu de errado nisso? Porque a impressão que dá é que o mais difícil era libertar esse povo, tirar um povo inteiro do Egito e conduzir esse povo a uma terra nova, a terra que Deus havia prometido para eles. Parece que o mais difícil Deus tinha feito, ao fato de tirá-los do Egito, libertá-los do poderio de Faraó, que era o grande império, que era o grande exército naquela época. E mais ainda, abrir o Mar Vermelho para que eles pudessem ali passar. Por que o que deu errado? Por que eles não entram na terra prometida? E aí, queridos, que eu me lembro dessa frase que eu vou compartilhar com vocês. Porque o difícil para Deus, se é que há alguma coisa difícil para Deus, né? Nunca foi tirar o povo do Egito. Mas o difícil mesmo era tirar o Egito do povo.
E aqui, meus irmãos, eu acho que essa palavra faz todo sentido. Porque o Deus de milagres, que pode todas as coisas, efetuou maravilhas e sinais. Deus mandou as pragas, Deus levantou Moisés, Deus abriu o mar. Isso tudo é obra de Deus, aleluia. Sustentou eles no deserto, não faltou a água, não faltou a comida, não faltou a carne, não faltou o fogo que os protegia à noite, não faltou a nuvem que os protegia durante o dia, eles caminhando pelo deserto, nada faltou, Deus proveu. Mas havia algo, queridos, que o povo precisava decidir. O povo precisava decidir querer ser livre. E isso o povo nunca conseguiu. Se libertar de verdade, experimentando a libertação que o Senhor havia concedido a eles. E eu acho, queridos, que aqui nós chegamos a um ponto crucial que tem tudo a ver comigo e com você. Deus faz milagres, Deus cura, Deus restaura, Deus muda a nossa condição. Queridos, jamais pensaria em estar hoje aqui e vivendo na condição que eu tenho hoje. Deus muda as condições, condição financeira, condição de relacionamentos. Deus restaura famílias inteiras, salva casamentos, aleluia, glória a Deus. Alcança filhos que estão longe, traz eles para perto, aleluia. Como Deus é bom, como Deus faz maravilhas. Mas tem algo, queridos, que ainda continua sendo um grande desafio. Fazer com que eu e você perceba a tão grande libertação que o Senhor efetuou. Tão grande libertação que não tem preço que pague. Tão grande libertação que agora nós somos livres para viver inteiramente para Deus. Coisa que antes a gente não poderia. Somos libertos do medo. Somos libertos do pecado. Somos libertos das garras do diabo. Somos libertos, queridos, para vivermos a liberdade no Senhor, para tomarmos as melhores decisões, para fazermos as melhores escolhas. Mas ainda há algo, queridos, que assim como aconteceu com aquele povo lá que saiu do Egito, rumo à terra prometida, e não conseguiram entrar na terra prometida, porque eles não conseguiram abrir mão dos seus costumes, eles não conseguiram abrir mão dos seus conceitos, eles não conseguiram abrir mão viviam no passado, ainda que era ruim, ainda que os oprimia, ainda que os fazia sofrer, ainda que os prendia, ainda que fazia doer. Mas ainda assim, esse povo não consegue experimentar a libertação que Deus estava dando a eles. No primeiro momento, ó que alegria, estamos saindo debaixo da mão pesada de Faraó. Ó que alegria passar pelo Mar Vermelho. Ó que alegria ver os sinais de Deus. Mas no meio do caminho, o povo começou a cansar. E disse, olha, cadê a água? Deus mandava água. Olha, mas cadê a comida? Deus mandava o pão do céu, aleluia. Ah, mas está faltando carne. Deus mandou as codornizes. Está faltando e Deus mandava. Está faltando e Deus supria. Mas era difícil alegrar um coração de um povo insatisfeito. Era difícil alegrar o coração de um povo ingrato. Era difícil motivar quem não queria ser motivado. E então, Deus que usa o deserto para tratar o coração do povo, chama Moisés, Moisés sobe um monte, passa 40 dias, 40 noites lá, recebendo a orientação de Deus. Vem Moisés com as tábuas da lei debaixo do braço, ele carregando aquele peso todo. Quando ele chega e encontra o povo, o que o povo está fazendo? Fazendo um culto. Oh, glória! Não, misericórdia, porque o culto que eles estavam fazendo era para um bezerro de ouro. Eles estavam adorando uma imagem, eles estavam voltando à idolatria, porque o Egito não saiu do coração do povo. No primeiro momento, na primeira dificuldade, meus irmãos, que o povo começou a padecer, na primeira dificuldade que apareceu diante do povo, o que o povo fez? No primeiro momento de insegurança no povo, o que o povo fez? Ao invés de continuar firmes, perseverantes no Senhor, clamando o Senhor, buscando o Senhor, eles juntaram o que eles tinham de ouro, de coisas preciosas, de prata e tudo mais, derreteram tudo aquilo e fizeram uma imagem e começaram a adorar a imagem. É interessante, queridos,
que Deus não tira nada da gente, mas a idolatria tira, as nossas más escolhas tiram. E eles pegaram o que eles tinham de precioso para derreter e fazer uma imagem que não tinha nada de bom para oferecer a eles. Deixa eu te dar um conselho aqui muito sério nessa noite. Quando você abre mão dos caminhos do Senhor para viver a sua vontade e fazer o seu querer, você tem uma grande chance de perder mais do que ganhar. Ainda que num primeiro momento pareça que não, mas no final, ainda assim, é amargura, é canseira e enfado. Porque não há libertação fora de Cristo. A nossa libertação e a nossa bênção está nele. Podemos passar por dificuldades, isso todo mundo passa, meus irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Passa por problema quem é crente e quem não é. Enfrenta a dor de perder alguém, quem é crente e quem não é. Enfrenta a enfermidade, quem é crente e quem não é crente. A grande diferença, meus irmãos, é que o Senhor restaura em nós uma palavra de esperança. A palavra do Senhor é tão poderosa que diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra do Senhor é tão poderosa, queridos, que Jesus foi visitar Lázaro lá dentro daquele túmulo e chamou Lázaro para fora, e Lázaro foi ressuscitado. Jesus é tão maravilhoso que ele muda a sorte das pessoas, como aquele moço que estava preso há tantos anos lá no cemitério, vivendo longe de todo mundo. Jesus traz a libertação àquele rapaz e ele passa a viver de novo em sociedade. Ele é devolvido para a sua família. Tantos milagres, tantas maravilhas o Senhor faz, queridos. A diferença entre o crente e o não crente é que nós sabemos que cremos num Deus que tem o melhor para nós e que vai fazer o melhor para cada um de nós. E quem está vivendo sem Cristo, longe de Cristo, não tem essa esperança, a não ser se contentar com o dia mau, a não ser se contentar que as coisas continuem do mesmo jeito. Queridos, essa é a diferença. Mas se você crê em Jesus, se a sua vida está nele, você tem esperança, porque ele nos chamou para vivermos o melhor nele. E o melhor que ele tem nos dado é a liberdade de podermos adorá-lo, é a liberdade de podermos fazer as melhores escolhas e continuarmos firmes nele, continuarmos firmes na fé. Sabe, queridos, eu penso lá naquele texto de Romanos, capítulo 12, que vai falar sobre o culto cristão, né? E lá ele vai trazer algo ao nosso coração muito interessante, porque ele vai dizer que a gente não tem que se conformar, ele vai falar a respeito do sacrifício, do que é o verdadeiro culto ao Senhor. E ali traz para mim uma ideia, quando ele começa a falar que nós devemos ser o verdadeiro sacrifício de louvor ao Senhor. Queridos, que a grande diferença é que no Antigo Testamento, presta atenção, senão você vai perder essa, porque essa é demais. Abre o seu coração. No Antigo Testamento, as ofertas que eram colocadas, os sacrifícios que eram feitos, eram com animais mortos. Está prestando atenção? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos sacrifícios vivos. Sabe qual é a diferença? É que o sacrifício vivo, a hora que a brasa começa a esquentar, ele sai correndo. A grande diferença é que quando as coisas começam a esquentar, muitas vezes a gente desiste e foge, dizendo: peraí, como assim? Eu pensei que em Jesus era tudo legal, era tudo bacana, não tinha dificuldade, não tinha problema. Não é assim, meu irmão, isso aí é uma ilusão. Se alguém falou isso para você, mentiu para você. A diferença, queridos, é que quando a chapa do altar começa a esquentar e a fumaça começa a subir, nós estamos glorificando a Deus com a nossa perseverança, com as nossas lágrimas, com o nosso suor e com o nosso sangue. Porque o que fazemos em Cristo glorifica o nome dEle. Quanto nós estamos aqui lutando, batalhando, perseverando no Senhor, nós estamos glorificando o nome dEle. E quando nós glorificamos o nome dEle, o Senhor faz coisas maravilhosas, o Senhor opera sinais e maravilhas, o Senhor mostra que Ele é Deus na minha vida, na sua vida. Essa é a diferença, meus queridos.
A diferença na vida do crente não é que ele não tem dificuldade, mas é que por cada prova que ele passa, por cada problema que ele enfrenta, o nome do seu Deus é glorificado. E quando o nome do seu Deus é glorificado, o fogo do céu vem, meu querido. O fogo do céu vem para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa vida, e para queimar toda a impureza que é no nosso coração, e para mudar a nossa sorte, para nos dar um novo caminho. Deus está mudando a nossa sorte em cada provação, em cada dificuldade, em cada problema pelo qual eu passo. Deus está mudando a minha história, e Deus está me tirando do pior para o melhor. Deus está me tirando da escravidão para a libertação. Deus está me tirando do choro para a alegria. Essa é a diferença. Dá um glória a Deus aí, irmão. Essa é a diferença, meu irmão. Essa é a diferença. Eu estava pensando, meus queridos, sobre algumas coisas muito importantes. Sabe qual o problema muitas vezes? É que a gente não entende que o melhor da porta é a passagem. Aí você vai dizer assim, começa de novo, que agora foi que eu não entendi nada. Eu vou te explicar. O melhor da porta é a passagem. Por que eu estou falando isso? O melhor da porta é a passagem. Porque, queridos, não existe lugar bom quando você está preso. Não importa que a gaiola seja de ouro, mas ela tem a mesma função que as barras de ferro. Agora o pastor começou a fazer, daqui a pouco sai um rap aqui, hein, Cleitão? Está vendo só? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque não importa as grades serem de ouro ou serem de ferro, não vai fazer diferença. Se ainda existem coisas que te prendem, se ainda existem pecados que te oprimem, se ainda existem dores que te fazem chorar, não importa se sejam menos bonita ou mais bonita, mais difícil, menos difícil, ainda são dores, ainda são coisas que te prendem, ainda são pecados que estão te amarrando e te impedindo de viver o melhor que Deus tem para você. Tem muita gente, queridos, que estão olhando para a porta, mas não consegue sair, e o melhor da porta é a passagem. Ou seja, Jesus falou assim, eu sou a porta das ovelhas, aquele que vem a mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que Jesus está dizendo? Que Ele veio para que a gente experimentasse a libertação total nele, que Ele é a porta que se abre para a gente viver o melhor de Deus, e não, queridos, para a gente continuar preso nos mesmos pecados, nas mesmas práticas e nos velhos hábitos. Você não tem que continuar falando o que você falava antes. Você não tem que continuar reclamando das mesmas coisas que você reclamava antes. Você não tem que ficar praticando os mesmos pecados que você praticava antes. Porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres, meu irmão. Então você pode viver o melhor de Deus agora. Não existe nada que pode te prender. Se você quiser, você vai viver o melhor de Deus hoje. E o melhor de Deus, meu irmão, é viver livre. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que está te prendendo? Está magoado? Lança aos pés de Cristo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cara, Jefferson, essa canção, cara, fala muito comigo. Sabe por que essa canção fala muito comigo? Porque ele está dizendo, olha, nada pode me parar. Eu sou filho de Deus. Nada. Se eu sou filho de Deus, se eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Nada pode me parar. Qual é o problema, meu irmão? O problema é que ainda a gente está muito na prática dos velhos costumes, a gente ainda está muito na prática dos velhos hábitos, a gente ainda não começou a viver o melhor de Deus, porque a gente tem muito do ruim de antes na gente. Vou contar uma historinha aqui para você. Eu me converti com uns 18 anos, mais ou menos. Até os meus 18 anos, eu não sabia nada de Bíblia, eu nunca tinha aprendido nada com profundidade a respeito de Deus. Mas eu aprendi muita coisa. Vocês imaginam que uma pessoa pode aprender em 18 anos? Eu aprendi um monte de coisa que eu não devia. Eu fiz muitas coisas das quais eu me arrependo. E que às vezes Satanás vem
fazer eu lembrar de coisas que eu nem queria lembrar. Satanás, às vezes, joga lembranças e joga situações que faz com que eu lembre do meu passado. Passado esse que eu quero que fique lá, morreu, já era, está lá atrás. E aí, meu irmão, a gente só vai se libertar das velhas práticas com novas práticas. A gente só vai se libertar dos antigos pecados vivendo uma vida de santidade. E aí eu digo para você, conversão não é só um momento. Aquele momento que você vem diante do Senhor com lágrimas nos olhos, coração cheio de alegria. Aquele momento em que você sente a presença de Deus pela primeira vez, adrenalina total, coisa tremenda, maravilhosa, aleluia. Mas a conversão, ela vai acontecendo em cada momento na nossa vida. Porque quanto mais perto de Deus a gente chega, é como o sujo que se aproxima do espelho diante da luz. Ele só vai ver o quanto sujo ele está, quanto mais perto da luz ele chega. É por isso que os meninos gostam no escuro, eles não gostam de chegar perto da luz, porque eles querem dormir com o pé sujo. E nesse frio a mãe fala, vai lavar o pé. E eles não querem lavar o pé. Eles querem dormir com o pé sujo. E quando a mãe fala assim, deixa eu ver seu pé, ele não quer mostrar o pé, porque ele sabe que o pé está sujo. Sabe, queridos, muitas vezes e muitas pessoas têm dificuldade de se aproximar, de ter um relacionamento mais profundo com Deus, porque não sei se é o pé, mas alguma coisa ainda está suja. Mas deixa eu te falar, quanto mais a gente se aproxima de Deus, é verdade, mais a sujeira aparece, mais os nossos pecadinhos começam a se transformar em verdadeiros monstrengos, coisas horrorosas. Mas isso é maravilhoso, porque o Senhor está nos libertando de cada um dos nossos pecados. O Senhor está nos libertando do nosso passado. O Senhor está nos libertando das nossas mágoas. O Senhor está nos libertando das nossas dores. O Senhor está tratando o nosso coração para que a gente possa viver o melhor que Ele tem para nós a partir de hoje. Então, meu querido, você precisa abrir o seu coração. Hoje de manhã eu estava conversando com os irmãos e a gente estava lembrando de Mateus capítulo 4, aquele momento em que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Estar no deserto já não é bom, sendo tentado pelo diabo é pior, amém? É ou não é? E o que é interessante nesse texto é que diz que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, então o diabo apareceu e disse. Vocês entenderam isso? É interessante, isso para mim é muito marcante. O diabo ele não aparece antes. Por que o diabo não aparece antes? Porque esperou que Jesus tivesse fome. E é assim. O diabo aparece nos nossos momentos de fraqueza para nos tentar. E nós somos tentados nos nossos momentos de fraqueza. Quando estamos sensibilizados, quando estamos tristes, quando estamos enfrentando as nossas lutas, ele aparece para nos tentar. E o diabo apareceu. Para resumir a conversa, no final desse texto, Satanás vai colocar diante de Jesus uma visão. E nessa visão ele mostra todos os reinos da terra e as suas riquezas. E Satanás vai dizer para Jesus assim: tudo isso será seu, se prostrado me adorares. Irmão, olha para mim aqui um instante. Pensa só, estava só Jesus e o diabo ali. Era só os dois. Não tinha mais ninguém olhando. Quem ia saber o que Jesus tinha feito ali? Era só Jesus e o diabo. E o diabo falou, ó, tá vendo? Isso aqui é meu, vou te dar. Você só tem que se prostrar e me adorar. Às vezes, queridos, é justamente, não justamente, mas é semelhantemente a isso, o que acontece comigo e com você. Nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é que nós muitas vezes temos que bater o pé no chão
respirar fundo e dizer sem pensar: eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão do meu chamado, eu não vou abrir mão do meu Deus. Porque as tentações vêm, porque o diabo chega para nos oferecer algo que talvez vai resolver a nossa dor. Só que no final, o resultado é sempre morte e tristeza. No final é sempre morte e lágrima. No final é sempre tristeza e desilusão. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo jamais queria adiantar, desculpa a expressão, né? O diabo jamais queria adiantar ao lado de Jesus. O diabo jamais queria ajudar. Porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Então, meu irmão, essa palavra é para você. Você está sendo tentado? O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Você vai entrar? Você sabe onde isso vai dar. Você vai abrir mão do que Deus tem para você? Você vai abrir mão do teu chamado? Você vai abrir mão da tua fé? O preço vai ser alto. E o duro, queridos, que quem paga o preço normalmente não é só a pessoa. É sempre a pessoa e quem está ao redor. Lembra de Jonas? Jonas estava na desobediência, quase todo mundo morreu. Se de repente o camarada não vai lá no porão do navio, dá um safanão no Jonas, falando assim: ô meu, acorda aí que o negócio está ficando complicado aqui. E o Jonas subiu lá para cima e tal, e falou: olha, você não vai pedir a Deus para te abençoar, você não vai orar ao teu Deus? Ele falou: ó, seguinte, me joga no mar e tudo isso está resolvido. Jogaram ele no mar, resolveu. O mar se acalmou, o navio continuou o seu curso e assim foi. É assim, queridos. Decisões erradas, pecados escondidos, mágoas. Isso não traz só um mal para você não, isso traz o mal para você e para quem estiver perto de você. Sempre assim. Mas Deus te deu uma libertação em Cristo. Ele te chamou para ser livre. Ele te chamou para ser livre. E se o Filho vos libertar, meu irmão, verdadeiramente sereis livres. E aí Deus fala para você: eu não quero que você seja escravo dos teus desejos, eu não quero que você seja escravo de homens, porque eu te chamei para a liberdade. Seja livre, seja livre. Eu te chamei para a liberdade, seja livre. Abra mão daquilo que te prende. Abra mão daquilo que te prende. Termino a mensagem hoje fazendo com você aqui uma pequena reflexão sobre a diferença de preço e valor. Você sabe qual é a diferença de preço e valor? Quando você vai comprar alguma coisa, tem um preço. É ou não é? Está lá. R$5, R$20, R$100, R$1.000, R$10.000, não sei o que você vai comprar. Agora, por que as coisas têm preços diferenciados? Uma, porque indica que ela tem mais ou menos valor. E outra coisa, significa que se tem um preço, pode ser comprado. Se tem um preço e você paga esse preço, você pode levar para casa. Mas existem algumas coisas que não têm preço, só tem valor. Nossa, que confuso que está ficando isso. Fica tranquilo, eu já vou te explicar. Coisas têm preço. Algumas coisas custam mais caro, outras mais barato, mas coisas têm preço. A sua vida não tem preço. A sua vida tem valor. Porque as coisas que têm valor, como você, a sua vida que tem valor, não pode ser negociada. Não está em negociação. A sua fé não tem preço, tem valor. O seu chamado não tem preço, tem valor. A tua fidelidade não tem preço, tem valor. As coisas que têm preço podem ser negociadas, as que têm valor não.
Porque valor não se negocia. Quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele não estava dizendo que Jesus custava 30 moedas. Ele estava dizendo que a fidelidade dele custava 30 moedas. Quando os irmãos de José venderam ele por 20 ciclos de prata, ele não estava dizendo que José custava 20 ciclos de prata. Eles estavam dizendo que o amor deles e a consideração deles pelo irmão custava 20 ciclos de prata. Quando nós negociamos, queridos, nós não estamos mostrando o valor das coisas. Nós estamos dizendo que nós temos um preço. E se nós tivermos um preço, nós podemos ser comprados. O verdadeiro cristão não tem preço, ele tem valor. E um valor que é inegociável. A sua fé não tem preço, ela tem valor porque ela é inegociável. O teu chamado não tem preço, tem valor porque é inegociável. Não podemos abrir mão, queridos, disso, porque isso não tem preço. Não pode ser negociado, não pode ser vendido, não pode ser comprado. Não tem preço, só tem valor. Sabe por que Jesus se manteve firme quando Satanás veio com a tentação e colocando tudo diante dele, os reinos da terra e as suas riquezas? Sabe por que Jesus não abriu mão do chamado dele? Porque a sua missão, o seu chamado não tem preço, tem valor, e valor é inegociável. E Jesus não abriria mão da missão, do chamado dele, da fidelidade dele ao Pai, mesmo que diante dele estivesse os reinos da terra e as suas riquezas. Então eu digo para você, a sua fé não tem preço, tem valor. Não negocie a sua fé. A sua vida não tem preço, tem valor. Não se venda, não se entregue, não desista. Permaneça firme no Senhor, e é o Senhor que vai te honrar. Dizem que as lágrimas do crente são como as uvas amassadas. Num instante parecem feias, num instante representam a dor ali daquela fruta amaçocada, mas o final gera o vinho, que é o símbolo da alegria. Ainda, queridos, que sejamos amaçocados, ainda que sejamos muitas vezes humilhados, ainda que muitas vezes sejamos pisoteados, mas permaneçamos firmes, porque o final vai ser alegria, vai ser vitória e vai ser glória para a honra do nosso Senhor e Salvador, que nos libertou. Você não tem preço, você tem valor. A sua vida é inegociável. Por que que aqui então, pastor, aparece falando sobre preço? É porque uma vez, quando o homem está no pecado, ele tem preço, porque ele é escravo. E escravo tem preço. Mas aqueles que estão em Cristo não são mais escravos, são livres. Livres para viver o melhor de Deus para a sua vida. Você não tem preço, você tem valor. O Espírito Santo está em você.